Ora, sejam bem-vindos ao canal de Geopolítica, professor Jorge Jesus. Hoje vamos falar da Alemanha, mas fazer primeiro uma nota que tem a ver com os últimos momentos da União Europeia, nomeadamente a traição que França faz à própria Alemanha. E isto, talvez, vou tentar aqui explicar porque que esta traição de Macron à Alemanha acontece. Como todos nós sabemos, havia um consenso. E este consenso era liderado pela própria Alemanha e pela própria França. Portanto, que era o quê? Ficarem com os ativos da Rússia, 300, 400 mil milhões de euros. Acontece que Macron faz uma viagem à China, muito recentemente. Eu não sei o que é que se passou na China, se bebeu algum chá chinês. A verdade é que Macron chega à Europa, vai trair toda a estratégia da União Europeia e particularmente da Alemanha. E diz que, bom, afinal não convém ficar com estes ativos russos, se calhar tem mais, é de maior interesse da União Europeia sermos nós a financiar. Isto acontece para já, muito prático, é que a França está falida. Né? Como vocês sabem, a França está com déficit de 6%, a França 60%, a máquina do Estado francês pesa 60% do PIB. Mais de 60% do PIB. Portanto, evidentemente que a França nos próximos anos, para não dizer já 2026, 2027, vamos assistir, creio eu, uma situação muito delicada se ocorrer, e é preciso ver os outros episódios que eu já fiz, se tivermos então a previsível crise financeira. Bom, mas e porquê que Macron, desta forma despoderada, faz isto à Alemanha? Nós não podemos esquecer que neste momento, do ponto de vista da geopolítica, temos aqui uma guerra entre titãs. Temos os velhos do Restelo, que são os globalistas e que mandam no mundo praticamente nos últimos 80 anos, e algumas famílias, já há alguns séculos, Rockefeller, Rothschild, e portanto, e estão ligados ao sistema financeiro. Acontece que pela primeira vez, estes donos do mundo, que estão ligados ao sistema financeiro e que são globalistas, eles têm rivais. E esses rivais podem claramente virem a ser os novos donos do mundo. E que esses rivais são exatamente os ligados à Big Tech, né? à grande tecnologia, onde, enfim, o mais conhecido é o Elon Musk, até porque ainda teve alguns meses com o governo no governo dos Estados Unidos, mas no fundo são um conjunto de trilionários que estão ligados à inteligência artificial de empresas, carros elétricos, tudo o que tem a ver com a computação quântica e por aí vai. E que são grandes adversários, não é entre aspas, é na realidade, exatamente destes donos do mundo. E, portanto, estes donos do mundo, aliás, deram uma prova que eles não olham a meios e eles são exatamente o contrário deste governo Trump. O Trump é antiglobalista, a Trump é identitário, e, portanto, sendo identitário é exatamente aquilo que os globalistas não querem, e eles estão a tentar boicotar por dentro os próprios Estados Unidos. E isto aconteceu ao longo do ano de 2020, em que nós estávamos no início da grande guerra comercial das taxas, porque esta questão da taxação de Trump não é nova, portanto, isto já aconteceu no primeiro mandato. E o que é que eles fizeram, os globalistas? Eles fizeram uma transferência de 1,4 trilhão de dólares. Retiraram 1,4 trilhão de dólares dos Estados Unidos e sabem para onde mandaram para a China. Estamos a falar de quem? BlackRock, JP Morgan e Goldman Sachs. Toda a gente sabe que Era Flynn, que é o CEO da BlackRock, é democrata, foi apoiante de Biden, ainda no tempo de Biden falou muito mal de Trump. Pronto, estes são... Portanto, isto é para nós vermos como as coisas estão altamente complexas. E, portanto, o Macron, o que isto tem a ver com o Macron? Toda a gente sabe, também na teoria da conspiração, toda a gente sabe que Macron é, digamos, o fantoche dos globalistas na Europa. Portanto, aquela encenação dos Jogos Olímpicos em França é verdadeiramente claro
qual é o papel de Macron nisto tudo, porque ali está a agenda globalista de uma maneira impressionante, mas evidentemente que se Macron está ao serviço desta gente, e se esta gente está a trair o próprio país, os Estados Unidos, portanto, eles no fundo estão a tentar boicotar tudo o que tem a ver com a governação de Trump, e se Macron está ao serviço dos globalistas, portanto, ele quando vem da China, vem completamente alterado no seu discurso. Portanto, isto para vos dizer das coisas estranhíssimas que estão a ocorrer. Depois, nós não podemos ignorar que a China criou o sistema de pagamentos interbancários transfronteiriço. O CHIPS, que é uma alternativa ao SWIFT, não é? Eu creio que os americanos aqui cometeram um erro trágico, que foi utilizar o SWIFT, eu já tinha dito isto noutros episódios, como arma. E, portanto, isto obrigou que outros países abrissem o olho e dissessem, espera lá, nós não podemos ficar na mão dos americanos. E, portanto, a China começou a criar o seu próprio sistema e sabem qual é a novidade? É que em 2025 140 países já utilizaram o CHIPS, ou seja, o sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços, portanto, criado pela China. 140 países. Portanto, que as transações foram feitas na moeda chinesa. E isto significa que a erosão do dólar, a erosão do poder do sistema financeiro, que era que os Estados Unidos, da qual era o dono, e a Europa, em certa medida, as coisas estão a mudar muito rapidamente. Aliás, o facto dos Estados Unidos agora anunciar, não sei, 11 milhões de dólares para Taiwan, a China ontem, sexta-feira, exatamente, o que é que a China fez? A China aplicou sanções a 20 empresas norte-americanas. Imaginem, isto era impensável há uns anos atrás, alguém aplicar sanções a empresas norte-americanas. Quer dizer, isto era uma coisa de outro mundo. Curiosamente, uma parte significativa delas, eu não vou dizer todas porque estaria a falar de cor, estão ligados ao Big Tech. Vejam bem como é que as coisas, ao nível que isto chega. Porquê? Porque são empresas ligadas essencialmente a empresas militares que utilizam exatamente alta tecnologia. Os tais rivais do sistema financeiro, os globalistas. E, portanto, a China aplicou então sanções a 20 empresas norte-americanas, todas elas ligadas de uma forma direta ou indireta à parte militar, e imaginem, a 10 CEOs norte-americanos, ou não necessariamente norte-americanos, mas de algumas destas empresas. Portanto, vejam as coisas como estão a ficar. Portanto, estas sanções chinesas sobre os norte-americanos é de 26 de dezembro. Portanto, é algo muito fresquinho. Bom, e é perante este cenário que nós assistimos a esta degradação europeia, mas particularmente da Alemanha, porque quando Macron faz esta inversão, lá à última da hora decidiram financiar a Ucrânia com 90 mil milhões de euros, a Ucrânia, quando a própria Europa não tem dinheiro. E a Ucrânia também já nem sequer tem dinheiro para continuar a guerra. Como vocês sabem, a Ucrânia está com uma dívida acumulada de mais de 130 milhões e, portanto, nem sequer tem dinheiro para continuar a guerra em 2026, em 2027 em 2026, e, portanto, isto significa que este dinheiro é fundamental da União Europeia para que, enfim, digamos, manter a guerra. Agora, em relação aqui o gráfico que nós temos aqui, mostra muito claramente a situação em que nós nos encontramos. Eu digo nós porque a Alemanha era o motor da Europa. Reparem, esta linha vermelha que está aqui é a linha que representa a Alemanha. Esta, por exemplo, a cinzenta que está perto do zero em termos de declínio é a Espanha.
Mas a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, o Reino Unido, que são os países que estão aqui todos representados, eles estão todos em declínio industrial. Está tudo abaixo da linha zero. Estão a ver aqui o zero, tudo isto é negativo. E o pior de todos é exatamente a Alemanha, que em 2025 tem portanto, para já desde 2023, já estou a pôr aqui o cursor, desde 2023 até 2025, sempre a cair de uma forma muito acentuada. E, espera, deixa-me só pôr aqui o gráfico novamente. E o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter uma quebra de 13% em 2025. Não obstante isto, o que é que acontece? A Alemanha vai ter uma dívida, vai aumentar a sua dívida em cerca de 1 trilhão. Isto é monstruoso, não é muito habitual na Alemanha. Mas sabem porque é que isto vai acontecer? Exatamente por questões militares. Portanto, a Alemanha, 5% do PIB da Alemanha vai ser para o Ministério da Defesa. Portanto, daí este aumento. O que me preocupa é que, se nós estamos a ter uma quebra muito significativa da indústria alemã e, em contrapartida, a Alemanha está a aumentar a sua dívida, aliás, a dívida da Alemanha, não é aqui que está a dívida da Alemanha, aqui está a falar do crescimento. Sim, vamos. Aliás, eu tenho aqui um quadro melhor, que é este quadro. Vejam bem, em 2025 é praticamente estagnado. A Alemanha cresce 0,1, enfim. 2026, 0,9. Depois, em 2027, é a coisinha melhor. Esta coisita de 1,4. E em 2028, novamente no 0,9. Portanto, a Alemanha está num declínio muito acentuado, que obviamente terá consequências para toda a União Europeia, obviamente terá consequências para Portugal. Mas sabem o que é que me preocupa nisto? É que, se nós olharmos para a história, a guerra, e guerra de grandes dimensões, sempre foram a solução para as crises, não é? E temos aqui um cenário, temos aqui, de acordo com outros cenários que eu vos apresentei nos outros episódios, temos aqui um cenário perigoso. Nós sabemos que a Segunda Grande Guerra foi uma Alemanha num declínio total e absoluto, com uma inflação, como eu falei no último episódio, nós chegamos a ter uma inflação mensal na Alemanha superior a 5.000%. Né? Vocês estão recordados desse episódio. Eu até mostrei aqui o livro de onde temos aqui muito interessante o reajustamento financeiro. Muito interessante este livro. E é preocupante este caminho que a Alemanha, porque vocês estão a ver que a Alemanha está novamente numa militarização da sua sociedade, do seu país, e a história, ela não se repete, mas rima. Enfim, de qualquer das maneiras, vamos aqui continuar só com mais duas indicações. Vejam bem que em 2028 o déficit alemão poderá ser de 4,8. 4,8, que não é nada habitual, como vocês sabem. Aliás, Portugal, os PIGs, estão recordados dos PIGs, não é? E agora, o último gráfico, que tem a ver exatamente com o quê? Com a produção de carros e o que é que nós assistimos. São muito mais, sobretudo, praticamente desde 2019, são muito mais os meses em que a produção alemã é significativamente negativa e, portanto, esta competição com a China, portanto, tem sido, de facto, uma competição perdida. Os dados estão aí para quem quer ver. Não vale a pena enfiarmos a areia debaixo a cabeça na areia. Este FI é mais uma peça do puzzle, né? Como eu tenho dito em alguns dos episódios, nós aqui vamos construindo o puzzle. Falei do Japão, já falei da França, já falei do Reino Unido, falei da Alemanha,
Falta aqui um detalhe que eu ia-me passar, que é a questão demográfica. Portanto, a questão demográfica é algo muito preocupante também para a Alemanha, como para toda a Europa. Toda a Europa. Terei que fazer um programa só sobre a demografia. E, portanto, enfim, eu creio que cada vez que, à medida que nós vamos completando o puzzle, parece-me fica muito evidente que serão muito difícil os próximos anos. Bem-ajam a todos, não se esqueçam então do sininho e de subscrever o canal e partilhar.